aí, gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Gabriel e este é o 12º vídeo do canal e o 12º vídeo da playlist de Portugal. E neste vídeo, né, a gente vai fazer mais um programinha. E são programas que a gente faz, não é para aprender novo, não é um vídeo focado principalmente em aprender novo comando. É um vídeo onde a gente faz um programa simples usando tudo que a gente aprendeu. Igual o vídeo 8, né? Quer dizer, a aula 8 no caso, que foi assim também. E como a gente aprendeu vetor, né, na aula passada, pelo que eu não me engane, a gente usa eles aqui, ó, hoje, certo? Aqui, ó. E eu vou explicar, como vai funcionar. Eu vou criar outro arquivo aqui e vou ir fazendo conforme tá aqui. Eu vou explicando e vou fazendo aqui também, certo? Para fazer certinho como tá aqui, como eu fiz. Vamos primeiramente mostrar como funciona. A gente executa e como a gente vai fazer menu, a gente vai usar o enquanto e a variável input. A gente pode chamar de qualquer nome, mas a tabela, o menu é tranquilo. Agora, essa parte de adicionar usuários exige um certo conhecimento de vetor. E ver usuários a gente usa um para aqui, que a gente também aprendeu nas aulas passadas, que eu acho que foi na aula 9. A gente usa ele só em uma linha aqui, mas que é bastante importante entender o porquê, porque isso daqui essa única linha aqui é importante. Então vamos ver aqui. A gente tem o sair a gente já entende que é essa parte aqui. Então, tem muita coisa que eu não vou precisar explicar, como essa parte do input foi diferente de zero, porque vocês já viram nas aulas passadas. Então, vamos lá. Se a gente digitar, se a gente digitar zero, ele para o programa. Se a gente digitar o 1, o que acontece? Adicionar usuário. Vamos ver. Digite o nome do usuário. Gabriel. Agora digite a idade do usuário. 12 anos, no caso. 12. E pronto, ele cadastra esse usuário. Agora, se a gente clicar aqui para ver usuários, que é o 2, ele vai mostrar aqui, ó. Usuário. Isso daqui não tá escrito usuário, é porque isso daqui é um 1, entendeu? Que é o usuário 1. Tem nome de Gabriel e tem 12 anos. Se eu voltar. Por que que no 1 ele não pergunta se eu quero voltar? Porque no 1 não tem nada, ele não mostra nada, ele só cadastra e ponto. O ver usuários, você tem que visualizar os usuários, não vai ser que você não vai sair naquele momento, você vai ver quais usuários tem. Vamos cadastrar outra aqui como Leonardo, 28 anos, nome aleatório. E vamos ver agora, usuário 1 tem nome de Gabriel e tem 12 anos. Usuário 2 tem nome de Leonardo e tem 28 anos. Aí a gente visualizou e aí a gente volta. Então é um programa que tem menos linhas aquele lá, pelo que eu não me engano, tinha 78 linhas, mas ele é um pouquinho mais complexo. Então, vamos começar aqui, né, a fazer. Eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal e deixarem o like e comentarem. E com isso vamos começar. Vamos digitar aqui, ó, programa, função, início e agora, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o menu. Então a gente vai pôr um enquanto aqui. E aqui a gente precisa da variável input. Então, vamos com calma. Primeira coisa, a variável input. Ela vai ser o input, o que a gente coloca, o que a gente vai escrever no console. Input, ele precisa de algum valor. Por quê?
Eu já expliquei isso na aula 8. Se o input está sem um valor e ele vai entrar no enquanto depois e vai perceber que ele está sem um valor, ele vai dar erro. Então, a gente precisa dar um valor para ele que não tenha a ver com 1 ou 2 ou 0. Aqui eu dei 3, por exemplo, para ele conseguir entrar no enquanto e falar: ele tem um valor, mas é 3, não é nenhum, não é 0, então eu vou entrar. E ele vai ver que ele vai executar isso daqui. E aí sim, ele vai dar o leia. Na verdade, aqui você pode colocar qualquer valor menos 0. Porque você só precisa de um valor para ele entrar no enquanto. Para ele entrar no enquanto, sua variável precisa ter um número, pelo menos. Que seja 1, 2, 3, qualquer valor menos 0. Ele vai entrar aqui sem sair do programa, sem nem entrar aqui, né? Se for 0 sua variável, ele nem entra no enquanto. Agora, coloca qualquer valor sem ser 0, ele vai entrar. E aí, quando chegar aqui, ele vai redefinir o valor. Então, você pode colocar 2, por exemplo, porque quando chegar aqui, ele vai redefinir o valor. Então, a gente pode colocar aqui que é 1, por exemplo. E aí, só para ele não executar a primeira vez e entrar no enquanto, e depois, se você digitar 0, ele vai sair. Diferente de 0, enquanto input for diferente de 0, ele vai entrar no enquanto, no loop do enquanto. Agora, a gente precisa começar a fazer os textos do menu. Como? Vamos por aqui, escreva... A primeira coisa é adicionar usuário. Aí a gente dá um Ctrl/N para o próximo. Como que eu chamei aqui? Ver usuário. Pode ser visualizar usuário, ver usuário. E a gente dá um Ctrl/N. E a gente escreve aqui sair. E aqui, agora a gente pode dar outro Ctrl/N. Na verdade, aqui a gente pode dar 2 Ctrl/N, porque a gente quer separar certinho, que é a próxima coisa, né? Não é mais um tanto de coisas do menu. Então a gente separa assim, com 2 Ctrl/N, dá um espaço maior. Para não ficar tudo junto, tipo, isso daqui eu entender que é coisa do menu, isso daqui é uma pergunta qualquer do menu. Então vamos lá. Eu esqueci de colocar aqui. Opção 1, copia e cola. Aí aqui a gente coloca 2. E aqui a gente coloca 3. E aqui a gente coloca escolha. Isso daqui é básico, a gente fez na aula passada, então não tô ensinando muito. E é só escreva, é básico isso daqui. Escolha uma das opções. E aqui é onde a pessoa vai escolher. Então, a partir de agora, ele já está funcionando. Adicionar usuário, ver usuário e sair. Se a gente colocar 0, ele sai. Opa. Se a gente colocar 1, ele não faz nada. Ou qualquer valor, ele não faz nada. Então, a gente vai fazer com que o 1 funcione. Aqui, a gente vai fazer com se neste vídeo. Ou seja, se input for igual a 1, aí a gente vai criar uma função chamada de adicionar usuário. Aí a gente vai colocar aqui. E nessa função, a gente precisa fazer com que ele adicione um usuário. Mas como que a gente vai salvar esse usuário? A gente vai salvar esse usuário
usando o vetor. A gente precisa criar um vetor para salvar as coisas do usuário. Um usuário, como eu mostrei ali, ele tem uma idade, um nome e uma idade. Isso significa que eu preciso ter um vetor para o nome e um vetor para a idade. Então, eu não vou criar o vetor aqui, porque senão vai ficar só para a função início. Eu vou criar ele aqui fora, vai ficar público, ou eu podia criar aqui dentro mesmo. Mas eu não. Eu vou usar na função de ver usuários, então eu vou colocar fora para ficar público. Vamos criar aqui uma cadeia, afinal é um nome, cadeia, nome, vetor. E aqui a gente quer adicionar quantos usuários quiser, mas o Portugal ele não suporta infinitos, não suporta quantos você quiser de usuários para adicionar. Qualquer linguagem você pode colocar, você pode tipo não atribuir o valor e tipo, você não atribui o valor, você só vai colocando cada vez mais usuários. Aqui no Portugal você tem que atribuir um valor exato para ter a quantidade certa de vetores, quer dizer, de textos ou números dentro de uma variável. Então, se eu colocar aqui que é 100 e falar que é igual a que vai ser só 1, ele dá erro, porque eu falei que vai ser 100 e eu só coloquei 1 aqui. Tipo, aqui eu só coloquei um número, mesmo se for um 10, por exemplo, eu só coloquei um número. Eu teria que colocar mais 100 aqui, aí ia dar um trabalheiro. Mas, se eu deixar elas sem declarar os valores e declarar depois, tipo, nome vetor 1, por exemplo, eu posso mudar o valor do 1, que ele não vai dar erro. Então, a ideia aqui é falar 1000, que ele vai ter 1000, ele vai poder armazenar 1000 nomes de usuários. Por quê? 1000 é basicamente, como não dá para colocar infinitos aqui, 1000 é basicamente um número que eu acho que ninguém vai cadastrar 1000 usuários. Então, a gente pode colocar 1000 aqui, que fica basicamente infinito, né? Pode cadastrar 100, 200, que ainda vai funcionar. Então, a gente também precisa de um inteiro, idade, vetor. E ele também vai ter 1000. Por quê? Pensa comigo, se eu cadastro um usuário com o nome Gabriel e coloco uma idade 12 anos, o nome Gabriel vai estar na posição 0 do vetor do nome e a idade vai estar na posição 0 do vetor da idade. Então fica mais fácil de pegar. E é por isso que a gente vai criar uma variável, como eu falei no vídeo na aula 9 ou na 11, que foi de vetores da aula passada. Dá para usar variáveis para buscar uma posição dentro do vetor. E a gente vai fazer isso não agora, depois, certo? Então, aqui, vamos vir aqui na função adicionar usuário. Eu pergunto para a pessoa o nome e a pessoa digita o nome. A gente vai criar uma variável nome para armazenar aqui nome. Aí a gente vai ter o nomes vetor. A gente vai pegar o nomes vetor. E aqui a gente vai pegar a variável index e falar que é igual a nome. A variável index, ela inicia como 0. Isso quer dizer que aqui eu estou pegando a posição 0. Mas toda vez que eu meio que pego uma posição, eu peguei do idade, eu coloquei, né, na posição 0 o nome e a idade, ele soma mais um no index. Significa que quando eu adicionar de novo, ele já vai ser
ele já vai ser 2. Então, quer dizer, ele já vai ser 1. Então, aí quando eu for adicionar de novo, ele vai adicionar na posição 1, porque a posição 0 já está ocupada. E aí, ele vai adicionar a idade também na posição 1, porque eles têm que ficar sincronizados para mim conseguir pegar. Aí ele executa de novo a função. Agora, aí o index que estava no 1, ele vai virar 2, porque depois que ele fez tudo do 1 aqui, ele soma mais 1. E aí ele vira 2. E aí ele executa de novo e coloca na segunda posição, terceira, quarta. E então isso resolve todos os problemas. Então, vamos mandar a pessoa escrever. Digite. Calma aí. E a gente vai colocar agora um Ctrl+N no início, porque tem... Quando eu executar o 1, eu quero que ele dê um espacinho pro próximo. Eu posso dar até 2 Ctrl+S para ele dar um espaço maior do menu, para entender que é outra coisa, entendeu? É outra página, vamos se dizer, do menu. E aqui eu vou pedir, ó, digite o nome do usuário. E aqui eu vou criar um cadeia, nome e um inteiro, idade, certo? Então, e a gente também vai criar um inteiro chamado index, que é igual a 0. Isso significa que agora eu coloco isso daqui, eu coloco leia. E aí a gente vai mandar ele pegar do nome, da variável nome, o leia. E agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui com outro escreva da idade. A gente vai colocar aqui outro Ctrl+N para separar, tipo, um é o usuário e o outro é a idade. Só que é só um aqui, porque aqui eu tava separando do menu e aqui eu tô separando só um espacinho dele. Digite a idade do usuário. Aí a gente dá 2 pontos, espaço, leia, idade. E agora ele já está funcionando se a gente escolher a opção 1, digite o nome do usuário. E a gente digita aqui, vamos digitar, pode ser Gabriel 12, e ele volta para o menu. Aí ele precisa armazenar esse valor naquele vetor. Como que a gente faz isso? Daquele jeito. Toda vez que quando você digitar qual é o valor de nome, ele vai pegar o nome vetor, e aqui ele vai pegar o index, porque como eu disse, o index ele é 0, então a gente vai pegar a posição 0 do vetor, que é o início, e vai falar que é nome. E aqui a mesma coisa, só que agora com o idade. A gente pega a posição 0 e coloca que é igual a idade. E agora você deve estar pensando, não toda vez que eu for cadastrar um usuário, ele vai cadastrar na posição 0, e aí vai ficar substituindo uma na outra, né? Cobrindo uma por uma. Mas não, porque eu vou pegar toda vez que o index for usado aqui, ele vai somar mais 1. Isso significa o que eu já falei. Se a gente entrar na função aqui, ele vai pegar a posição 0 desse vetor aqui também, e aí vai virar 1. E aí quando for executar de novo, aí ele vai pegar a posição 1 do nome e a posição 1 da idade, e vai virar 2. E assim ela vai mudando de posição e adicionando cada uma posição à frente, fazendo assim ficar tudo certinho e sincronizado. Então,
Agora a função adicionar usuários, né? Adicionar usuário, ficou pronto. Agora a gente precisa fazer o ver usuário, que é mais difícil um pouquinho, eu diria. Vamos colocar aqui, ó, ver usuário. E aqui a gente vai colocar se não, se. Porque se eu colocar se não, se eu escrever 30, por exemplo, ele vai dar a próxima opção, que no caso é 2. Então não faria sentido. A gente tem que dar. Se não for isso, então vai ser input é igual a 2. E aí, aqui dentro a gente vai executar o ver usuário. O ver usuário, ele é um para, porque a gente precisa da variável i. Vocês vão entender o porquê. Aqui dentro a gente vai criar um para. E a gente vai criar um inteiro. Inteiro. Na programação a gente geralmente chama esse inteiro sempre de i, entendeu? Então eu vou chamar de i porque para mim é mais comum. E se i for menor ou igual a index. O que isso significa? Significa que a gente precisa da variável i para fazer esse se aqui. Se o index ele for 2, significa que a gente já tem 3 usuários cadastrados. Porque, né, aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó. Tá certo. Se o index, vamos dar outro exemplo, se ele começa em 0 e ele for 1, significa que tem 2 usuários cadastrados. Então, ele vai... Não, peraí. Ele vira 1... se ele for 1, ele vai ter um usuário cadastrado. Porque quando ele cadastra um usuário, ele muda o valor para 1. E quando ele está como 0, ele não tem nenhum valor. Quando a variável é igual a 0, ela não está com nada. A gente só sabe que ela realmente entrou nessa função se ela for 1. Porque quando ela vai a primeira vez, ela vira 1. E quando ela é 0, ela nunca veio aqui. Então, o que significa que se ela for 2, ela executou 2 vezes. Se ela for 3, ela executou 3 vezes. E não no caso de se ela for 3, ela executou 4 vezes por causa do 0. O 0 é mais porque aqui começa com 0, mas ele soma mais 1. Só seria isso se eu colocasse... Não, nem se eu colocasse o 1 no início ia dar erro. O 0 não faz muita importância aqui não, porque ele soma mais 1 toda vez quando executa a primeira vez. Então, a gente vai colocar aqui que o i vai somar mais 1. Então, a gente precisa dar um escreva. E aí a gente vai escrever a seguinte coisa. O nome, o usuário. E aí a gente precisa colocar o valor, né? Que no caso o usuário. Aí o usuário, a gente quer colocar o número dele. Vai ter que ser o i. Por quê? Porque quando o i vai executar a primeira vez, ele é 1. Então vai ficar o usuário 1. Segunda vez, o usuário 2. Então vai ser o i. Aí aqui a gente coloca o usuário 1 tem o nome de... Isso fica meio estranho, né? Tem o nome de... tem o nome de Gabriel. Deixa eu dar um espaço aqui. Tem o nome de... Aí aqui, como que a gente vai pegar agora o nome Gabriel? A gente precisa pegar o nome e colocar i aqui. É muito simples. A gente coloca o i aqui. E
Agora, por que que colocando o i aqui, ele vai pegar o nome certo? Porque o i, ele é igual a 1, mas toda vez que o código é executado, ele vai virando 2, 3, até chegar no valor do index. Então, ele vai iniciar como 0, então vai exibir, quer dizer, ele vai iniciar como 1, então ele vai exibir o primeiro nome e a primeira idade. Depois que ele executar de novo, ele vai exibir o segundo nome e a segunda idade. Quando ele executar de novo, ele vai exibir o terceiro, porque a variável i, ela vai, como eu coloquei aqui, somando mais 1. Só que a variável i é 1 e o vetor ele inicia em 0, então a gente coloca que o i menos 1 aqui. Mas por que não colocar o i, em vez de ser igual a 1, ele ser igual a 0? Porque aí o index ele vai ter um valor a mais, porque ele vai ter um valor a mais. E se eu colocar o index menos 1, vamos se dizer que ele é 3. E aí ele vai virar 2. Só que ele inicia em 0 e soma mais 1 aqui, não vai dar certo. Então, a gente vai deixar o i em 1 e vamos fazer ele diminuir 1 aqui. E se ele for 2, ele vai virar 1, que é a mesma coisa de 2, porque inicia em 0. Então, tá tudo bem. Dá o espaço aqui. E a idade dele é de... Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Pegar o idade vetor. E aqui a gente vai colocar o i menos 1. E aqui a gente vai dar um espaço e colocar anos. Agora ele já está escrevendo. E se a gente executar aqui, a gente pode ver que se eu colocar aqui a opção... Deixa eu cadastrar um usuário aqui, Gabriel 12. Se eu clicar em ver usuários, ele vai falar... O usuário tem o nome de Gabriel e a idade dele é 12 anos. Só que fica um tanto de coisa aqui. E aí a gente tem um comando chamado limpa, que ele limpa o console. Então, a gente pode executar este comando limpa antes de escrever tudo do para ele limpar o console. Antes, né, de escrever, senão eu vou escrever, ele vai limpar. Então, vamos limpar antes dele escrever aqui. O comando se chama limpa e só isso ele já limpa o console. Vamos testar aqui, colocando o Gabriel 12 e vendo aqui, ó, limpou o console. Então, esse é um comando bem simples que não tem segredo, você só coloca limpa com uma função, né? O limpa e o parênteses ele limpa todo o console, não tem segredo. E a gente pode usar ele para não confundir, tipo, se eu colocar aqui adicionar usuário, ele falar esse digite o nome do usuário aqui em cima, que aí a gente colocaria o limpa aqui. Só que aí não precisaria desses Ctrl+N para separar, porque não vai ter mais nada para em cima, então não precisa separar. Então quando eu clico aqui, ele coloca em cima. E aí fica muito melhor para a visão da pessoa que está usando isso. Também posso fazer com que toda vez que ele volte no menu, ele limpe também. Aí vai ficar muito mais organizado, né? Tipo, não é questão de organização, questão da visão do usuário. Tem um tanto de coisa lá pra cima enquanto ele tá mexendo no que importa é aqui e não o resto das coisas que ele já mexeu. Então vamos colocar aqui limpa também. E o resultado, né, é esse daqui, ó. A gente coloca ou some tudo, Gabriel 12, sumiu tudo quando voltou. Ver usuários, não tá indo. Q2, ver usuários. Ele limpa e executa. Deixa eu ver aqui. Será que é o problema neste limpa?
Não. Então o problema está neste limpa aqui. Tem que ser, senão... Oxi. Ver usuários... Ah! Faz sentido. Calma aí. Não, não faz. Ué. Tá tudo normal. Calma aí. São dois. É. Pelo visto é aquele limpa, então. Pelo visto é os dois limpas, né? Se eu der um limpa aqui e outro limpa aqui, deve dar o conflito de novo. Mas por que dá o conflito? Eu não sei. Ele deve estar limpando. Ele deve estar limpando a função ver usuário. Bem, vamos tentar de novo depois que eu fizer uma mudança aqui. Que é a próxima coisa, perguntar para o usuário se ele quer sair. Então, o Leia, talvez ele pare lá e resolva, talvez. Depois que ele executar tudo, a gente dá um escreva e pergunta para a pessoa, deseja voltar ao menu? Na verdade, seria tipo, se deseja voltar ao menu, digite o número 1. E aí aqui a gente pode... Como o número 1 aqui ele é de adicionar usuário, e ele vai voltar aqui e aí vai entrar na opção de adicionar usuário, vamos criar outra variável aqui. Vamos chamar, tipo, eu chamei lá de qualquer nome que eu tava sem ideia. Vou chamar só de decisão. Decisão, eu não precisa ter nenhum valor, porque não tem nenhum enquanto para ele entrar. Então, cadê? Acabei de criar. Decisão. Eu vou usar só lá essa variável, então eu não preciso criar aqui, eu posso criar aqui. Decisão. Em dar um layer em decisão. E aí a gente verificaria se ele digitou o número 1. Mas se ele digitar qualquer outro valor, ele iria simplesmente voltar para o menu, porque ele não ia ter mais nada para executar, o if seria falso. Então a gente pode fazer uma coisa muito simples. Uma repetição até o usuário colocar o valor 1. Enquanto decisão for diferente de 1, ele vai escrever tente novamente, 2 pontos, e novamente o lay aqui. Pronto. É isso, né? Isso é o que a gente ia fazer no total. Digite 12. O usuário tem... tá. Calma aí, o nome do usuário... O usuário tem o nome de Gabriel... Tá.
Vamos cadastrar outros usuários aqui. Cadastrar eu. E a gente vê, né? Gabriel. E aí a gente volta aqui. Aí vamos ver se tá funcionando. Está. Opção 3 sair. Não, é a 0. Coloquei errado aqui. Vou arrumar depois. Eu coloquei 1. Ué. Entendi não. Tente novamente 1. Calma aí. Correu uma execução, entrada de dados, programa, valor tipo inteiro. Devo ter colocado outro tipo de valor sem inteiro. Deixa eu mudar aqui para 0. E vamos ver aqui. Ver o usuário. Voltou certinho. O 0 sai certinho. E aquele negócio do leia, vou tentar de novo. Não, leia, não falei errado aquele negócio do comando limpa. E eu vou tentar colocar ele aqui para ver. Inicia. Tá ok, ele tá deixando eu ver. Ele tá deixando eu ir. E eu acho que aquele layer que eu coloquei aqui dentro vai conseguir resolver esse resto de código que eu coloquei ali na função ver usuário. Antes de criar a variável ele limpa. Vamos ver. Oi. Perfeito. Perfeito. Agora vamos criar um tanto de usuário aqui, ó. 12. Vou adicionar qualquer um. Pronto. Agora, vamos colocar aqui. Vamos ver os usuários. Eita, eu acho que eu esqueci de colocar um Ctrl/N. Eu vou ter que fazer de novo. Calma. Ctrl/N. Se eu der Ctrl/N aqui, eu não preciso dar 2 Ctrl/Ns, porque eu já dei um ali no... Calma aí. Opa. Ah, tá. Que eu pensei que tava NC. Se eu coloquei um Ctrl/N aqui, é a mesma coisa dele. Executar isso daqui, depois executar isso daqui e ter 3 Ctrl/Ns. Vai dar um espaço enorme. Então, vamos tirar um e vamos fazer a última parte aqui, que é adicionar. Gente. Uh, 150 anos. Pronto. Agora, se a gente ver os usuários, ele aparece aqui, ó. Usuário 1 tem o nome de Gabriel e a idade dele é 12. O usuário 2 tem Gabriela, 32. O 3, 4 e o 5. Ordem certinha e funcionando do jeito que é para funcionar, certo? Então, é isso e tchau. E aí, gente, voltei aqui rapidinho só para tentar fazer uma mudança aqui que me incomodou um pouquinho. Que é isso daqui, ó. Vamos adicionar um usuário, Gabriel12 aqui. Aqui, ó, usuário 1. Geralmente, quando é menor que 10, a gente coloca 01, 02, 03, 04 até 09 e aí 10.
Como a gente resolve isso? Pelo que eu pesquisei, a biblioteca matemática e nenhuma outra biblioteca faz isso, então a gente vai ter que fazer à mão. Como que a gente vai fazer à mão? É simples. Vamos colocar um se aqui e for menor que 10, não menor ou igual, senão ele vai contar como se fosse, quando chegar no 10, ele ainda vai contar, aí vai ficar 0, 10, 0, 1, 0, fica estranho. Ou 0, 2, 0, 0, 2, 3, enfim. Então, a gente vai colocar menor que 10, que seria menor que 10, a partir do 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E então, se for menor que 10, ele vai executar este código, esse escreva, mas aqui vai ter 0 e depois o valor do i. Se não, ele vai executar esse escreva normalmente. E pronto, a gente resolveu. Aqui, ó, adicionar usuário. Vamos criar um usuário que tem... eu vou ter que criar 10 usuários, né? Calma aí que eu já volto, eu vou criar os 10 aqui. Voltei aqui, gente, eu coloquei 10, eu vou até colocar um 11 aqui. Pronto. E agora a gente vai ver os usuários. A gente percebe aqui, ó. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11. Perfeito, resolvemos o problema. E é isso, gente. Ficando por aqui. E tchau.